Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Exército prende os 10 militares envolvidos no fuzilamento do carro de uma família no Rio. Os tiros mataram um músico na frente do filho de 7 anos. O presidente Jair Bolsonaro demite o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. E indica para o lugar dele o economista Abraham Weintraub. O governo sanciona mudanças na lei que favorece quem paga contas em dia. Um temporal provoca alagamentos e paralisa o Rio de Janeiro. O Papa Francisco reconhece um milagre. E abre caminho para a beatificação do padre Donizete, que viveu no interior de São Paulo. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O Exército prendeu 10 envolvidos na execução de um músico no Rio de Janeiro. Evaldo Rosa dos Santos seguia com a família para uma festa ontem, quando soldados fuzilaram o carro dele. Este é o carro de uma família que estava a caminho de um chá de bebê. Seria apenas um programa de domingo à tarde se essa família não tivesse sido alvejada por tiros de fuzil disparados por homens do Exército. Pelo menos 80 tiros, segundo a Polícia Civil. No banco da frente estava o motorista Evaldo Rosa dos Santos. Ao lado dele, o sogro, Sérgio Araújo. No banco de trás, a mulher de Evaldo, Luciana dos Santos, o filho de 7 anos e uma amiga. Evaldo, de 51 anos, morreu antes de ser socorrido. Eu falei, amor, calma, é o quartel. Ele corre, só tinha levado um tiro. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Ai, meu Deus. Eu perdi o meu amigo. Eu perdi o meu melhor amigo, gente. O carro de Evaldo passava por uma estrada perto da Vila Militar de Deodoro, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil fez perícia no local e informou que 2 horas antes, um homem registrou na delegacia da região que foi assaltado ali perto por ladrões que estavam num carro branco. Os indícios apontam para um homicídio, realmente para um homicídio. Foram diversos disparos de arma de fogo efetuados e tudo indica que os militares realmente confundiram o veículo com um veículo de bandidos, mas nesse veículo estava uma família. Ontem, o Exército declarou em nota que os soldados se depararam com um assalto e que 2 criminosos no carro suspeito atiraram nos militares, que responderam à agressão. Hoje, o Exército emitiu um novo comunicado. Afirmou que os militares faziam patrulhamento regular na área de segurança da Vila Militar e que, em virtude das inconsistências identificadas entre os fatos inicialmente reportados e outras informações que chegaram depois ao Comando Militar do Leste, foi determinado o afastamento imediato dos militares envolvidos. No comunicado, o Exército Brasileiro reitera o compromisso com a transparência e com os parâmetros legais impostos pelo Estado de Direito ao uso legítimo da força por seus membros, repudiando veementemente excessos ou abusos que venham a ser cometidos. Os militares foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Eles prestaram depoimento durante toda a madrugada. Uma testemunha civil também foi ouvida. Dos 12 militares que prestaram depoimento, 10 estão presos. As prisões seguiram orientação do Ministério Público Militar. Em outubro de 2017, o Congresso Nacional aprovou e o ex-presidente Michel Temer sancionou uma alteração no Código Penal Militar. Desde então, quando um integrante das Forças Armadas mata um civil, o caso vai para a Justiça Militar da União. O porta-voz da Presidência da República disse que o presidente Jair Bolsonaro não comentou o assunto, mas confia na investigação. Ele não comentou, mas confia na Justiça Militar, confia nos esclarecimentos que o Exército dará por meio do inquérito e espera que eventos de igual similitude não venham a ocorrer. Evaldo era músico e também trabalhava como vigilante numa creche. Hoje a família teve que buscar forças para organizar o enterro marcado para amanhã. O meu filho estava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai está no hospital.
2 pessoas ficaram feridas. O passageiro do banco do carona, Sérgio Araújo, e Luciano Macedo, que passava pelo local, foi atingido nas costas e internado em estado grave. Em Teresina, centenas de moradores sofrem desde a semana passada com as consequências da chuva. Já são 4 dias tentando retirar a lama que quase cobriu por inteiro a casa do seu Carlos. A enxurrada levou até a criação de galinhas que ele tinha no quintal. Se eu fosse tentar salvar alguma coisa, eu teria morrido. Isso acabou tudo. Um mutirão tenta retirar os destroços das dezenas de casas atingidas pela força da água, depois que um muro de contenção se rompeu por causa da chuva intensa. Somente nessa região, 109 famílias foram afetadas. 2 pessoas morreram. Nessa escola da região, algumas crianças voltaram à sala de aula ainda sem uniforme. A gente vem procurando estar conversando com eles, dando o máximo de carinho que a gente pode, para que a cabecinha deles esqueça um pouco de tudo que aconteceu. A Secretaria de Educação abriu um cadastro para os alunos que perderam o material escolar e disponibilizou atendimento psicológico para as crianças. Os professores, o pessoal da creche, das escolas, sente como é que as crianças chegam assustadas, chegam traumatizadas, porque foi algo assim inesperado, foi algo assim muito violento. Aqui no pátio da escola continua funcionando um ponto de coleta de água, alimentos, colchões, roupas. A tragédia acabou mobilizando pessoas até de cidades vizinhas a Teresina. Desde que a tragédia ocorreu, a dona Remédio só para dormir. O filho dela ficou desabrigado. Ela começou ajudando na limpeza e agora está dando uma força na organização das doações. Não dá para parar, não. Corre aqui, corre ali, um está precisando de ajuda ali, outro ali. É assim, tem que ajudar, né? Ajudar o próximo o máximo que puder, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. A chuva também causou estragos em toda a cidade e fez aumentar o nível dos rios Poti e Parnaíba. O número de famílias desabrigadas chegou a 560 hoje. Um temporal no início da noite provocou alagamentos e paralisou o Rio de Janeiro. Olhando assim parece um rio, mas na verdade são ruas completamente alagadas. A chuva forte começou no fim da tarde. Os impactos atingiram primeiro os bairros da zona sul do Rio, onde carros foram arrastados. Ficou impossível passar por algumas vias. Nessa esquina, os carros ficaram amontoados. Quem estava dentro se assustou com a correnteza. Numa das ruas, a água cobriu um carro. A repórter Beth Lucchesi estava em um dos trechos alagados. A gente está vendo aí que essa senhora, ela precisou ser retirada de dentro de um carro, né? O carro dela estava praticamente encoberto pela água. Este homem atravessa a rua e por pouco não é carregado pela enxurrada no Jardim Botânico. A água invadiu prédios e a estação de metrô ficou lotada. Era gente que tinha voltado do trabalho e não conseguia sair do transporte para chegar em casa. Na zona norte da cidade, o rio Maracanã transbordou. A água invadiu as pistas e as calçadas desapareceram. Até algumas horas atrás, a gente pisava no asfalto nessa rua. Só que a força do temporal arrastou uma quantidade tão grande de terra que ocupou o chão e já está aqui na altura da metade da roda do carro. Se a gente caminha mais um pouquinho, o que a gente vê é tudo alagado. Uma correnteza muito forte, é difícil até andar por aqui. Uma correnteza que trouxe destruição. A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 6h35. Esse é o segundo nível numa escala de 3 e significa que a chuva moderada e às vezes forte deve continuar nas próximas horas. Sirenes foram acionadas em pelo menos 19 comunidades, como em Rio das Pedras, na Zona Oeste. A chuva também causou transtornos em outras cidades da região metropolitana do Rio. Em São Gonçalo, ruas ficaram alagadas. Ah lá, o carro enguiçou, água, muita água. Esse homem teve que carregar uma menina no colo para que ela conseguisse atravessar a rua. Salas de aula nessa escola, em Duque de Caxias, ficaram cheias de água. Essa chuva toda é assunto para Maria Júlia Coutinho. Maju, muito boa noite. Qual a previsão aqui para o Rio de Janeiro?
Oi, Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Juliana, essa chuva que chegou ao Rio aí no final do dia deve piorar nas próximas horas e principalmente de madrugada. Por isso, se você ainda não se cadastrou, mande agora o número do seu CEP para o SMS 40199. Receba alertas da Defesa Civil, de graça. Com tanta água e nada de sol, a temperatura deve cair no Rio amanhã. Hoje fez 34,2 graus, amanhã fará 27. E atenção que pode chover forte também nas outras áreas do litoral fluminense, como lá em Paraty, também na região serrana, como em Teresópolis, e sobra chuva encorpada também para o litoral norte de São Paulo. Esse cavado aqui, que são fortes ventos em altitude, e esse sistema de baixa pressão, que é a fábrica aí de nuvens carregadas, é que contribuíram para a chuva aí no Rio de Janeiro, e amanhã deixarão São Paulo frio e úmido, com 22 graus apenas de máxima, Vitória com 34 e BH com 29 e pancada de chuva à tarde em BH e Vitória. Juliana. Maju, fala um pouquinho para a gente das outras regiões. No Nordeste, vai continuar chovendo? Vai continuar, sim, Juliana, principalmente no Maranhão, Piauí e no Ceará. São Luís, Teresina e Fortaleza estão na rota das tempestades, que ainda chegam em bastante quantidade. Natal, Recife e Aracaju deve chover menos, e observando o volume de chuva nas capitais do Nordeste, fica claro o contraste dessa distribuição da chuva. Em Teresina, em apenas 8 dias de abril, choveu 69% da média do mês. Já Aracaju acumulou só 6% da média. E essa discrepância é normal, já que a chuva mais encorpada se concentra no norte do Nordeste entre março e abril, e no leste da região entre maio e junho. As pancadas também vão atingir boa parte do centro-oeste e da região norte. Em Belém e Porto Velho, a chuva prevista mais volumosa pode começar logo de manhã. Em Brasília, chove à tarde, faz 29 graus. Cuiabá, que completou hoje 300 anos, pode ter pancada à tarde, máxima de 34 graus. Tempo firme em toda a área amarela, entre lá o Acre, chegando ao sul do país. Destaco as seguintes capitais com sol: Porto Alegre, Floripa, Campo Grande, Rio Branco e Curitiba. Juliana. Obrigada, Maju. Eu queria, antes de encerrar com a Maju, olha só, você estava falando assim daquele SMS que a Defesa Civil manda para as pessoas, Isso. né? Eu sou assinante, sim. Maria Júlia vive recomendando que a gente assine esse serviço. Vou dar um exemplo. Essa chuva caiu muito forte mais para o fim da tarde, mas eu recebi o alerta, eram 14h27, dizendo que tinha um alerta de chuva forte entre a tarde de hoje e amanhã do dia 9 e em caso de emergência ligar para o 199. Ou seja, isso que a Maju tem repetido a exaustão aqui no Jornal Nacional. Você que está em casa, repete por favor o número que você falou do SMS, Maju. 40199, Bonner, é só enviar o CEP para esse número, é de graça, vale para todo o país e isso ajuda a salvar vidas, é sério. É isso aí. E fica no celular, né? Perfeito. Obrigado, gente. Valeu. Nada, tchau, tchau. O relator da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai entregar o parecer dele amanhã. O relator elogiou a articulação política do governo. Disse que tem certeza que o parecer dele vai ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que discute se a proposta apresentada pelo governo é constitucional ou não. A expectativa é que seja pela admissibilidade. O relatório deve ser entregue amanhã, com 53 páginas. Nós vamos apresentar um parecer global, em que vamos abordar nesse parecer todas as questões levantadas quando das audiências públicas realizadas, mas esse parecer apresentará uma única conclusão pela admissibilidade ou não dessa proposta de emenda constitucional. O ministro da Economia e o presidente da Câmara participaram de um encontro promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, os dois alinhados com gravatas verdes, defendendo a aprovação da reforma. Previdência pública republicana é o seguinte: nenhum brasileiro vai ser deixado para trás e não há recurso mais para todo mundo. Então, a nossa reforma, pelo menos, ela vai em cima de quem pode ganhar mais. Puxa esses privilégios todos de forma que, no final, um gari ou um deputado vão terminar do mesmo jeito. Paulo Guedes negou que tem a pretensão de assumir o papel de articulador político da reforma. O ministro citou a sessão tensa na CCJ na semana passada. Eu não tenho a pretensão de ser coordenador político. Vocês viram o meu desempenho lá.
Eu não tenho propriamente um bom temperamento para fazer essa função. Eu acho que até a própria coordenação da reforma da Previdência está em excelentes mãos com o Rogério Marinho. O presidente da Câmara disse que a reforma é fundamental para a democracia e a economia. Perguntado se a proposta seria aprovada, se fosse colocada em votação hoje, respondeu: eu não tenho mais as condições que eu tinha até um mês atrás de ser um articulador político. Por isso que eu posso lhe responder o seguinte: se o governo quiser votar no dia 15 de junho, a pauta está dada. Se o governo vai ganhar, você pergunta para o ministro Onyx. Eu perdi as condições, e jogando de forma bem aberta aqui, de cumprir um papel, porque fui mal compreendido. Parecia que eu estava querendo me beneficiar de uma articulação política. O deputado Rodrigo Maia disse: pergunte ao ministro Onyx. A assessoria da Casa Civil não conseguiu contato com o ministro para que ele respondesse. A Receita Federal já recebeu este ano mais de 10 milhões de declarações de imposto de renda. Mesmo para alguns contribuintes isentos, pode ser vantajoso declarar. Um mutirão para orientar o contribuinte. Nesta universidade em São Paulo, professores e alunos ajudam gratuitamente na prestação de contas com o Leão, obrigatória para quem recebeu mais do que R$ 28.559 no ano passado. E a nossa meta para esse semestre aqui é chegar a 700 declarações, ou 700 contribuintes atendidos. Seu Etelvino chegou com muitos documentos e também com muitas dúvidas. E eu pensei que estava tudo certinho. Aí chegou aqui, né, ficou faltando um documento. Nunca tentei fazer sozinho, porque é meio complicado. Tá achando que porque ganhou pouco ou passou a maior parte do tempo desempregado, essa correria não tem nada a ver com você, né? Mas, mesmo isento de fazer a declaração, talvez ainda assim valha a pena fazer essa prestação de contas, porque o Leão pode estar te devendo dinheiro. E a gente vai te explicar agora por que isso acontece. Todo mês a Receita desconta imposto de renda no nosso salário. Ela não espera fechar o ano para isso. É o chamado imposto de renda retido na fonte, cobrado sempre que o salário passa de R$ 1.903 por mês. A mordida não é pequena e ela é maior quanto maior a renda da gente no mês. Tem contribuintes que trabalharam por apenas alguns períodos, de forma até individual, né, autônomo ou estágio, trabalhador liberal. Então precisa se atentar a esse montante durante o ano, porque pode não ter o rendimento total, mas no limite mensal ela pode ter um mês de imposto retido ou alguns meses e que já pode ter a restituição desse valor. A especialista fez uma simulação para a gente. Por exemplo, uma pessoa que tenha trabalhado apenas 6 meses em 2018, ganhando R$ 3.000 por mês. Somando tudo, o que ela ganhou não chega ao mínimo para ser obrigada a fazer a declaração. Mas veja, nesses 6 meses, a Receita cobrou dela antecipadamente R$ 344 na fonte. Dinheiro que o contribuinte só recupera se fizer a declaração. Se não fizer a declaração, não pega o dinheiro de volta neste ano. Já foi retido, para onde vai esse dinheiro? Né? Fica lá parado. Então, em 5 anos, que é o prazo prescricional, o contribuinte fazendo esse levantamento, ele pode restituir de anos anteriores, inclusive. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que torna automática a adesão de consumidores e de empresas ao cadastro positivo. É um banco de dados com as informações dos bons pagadores. O Cadastro Positivo, um banco de dados administrado por empresas de análise de crédito, foi criado em 2011, mas o consumidor tinha que pedir a adesão. Ele é alimentado por informações dos pagamentos feitos pelo consumidor em lojas, bancos, companhias de água, luz e operadoras de cartão de crédito. Esses pagamentos geram pontos para formar a nota de crédito do consumidor. E com essa nota, os bons pagadores têm poder para negociar com os bancos juros mais baixos em empréstimos ou financiamentos.
Com as mudanças na lei sancionadas hoje, o nome do consumidor passará a ser incluído automaticamente no cadastro positivo. O consumidor terá o direito de acessar gratuitamente as informações sobre ele no banco de dados quando quiser. E também pode pedir o cancelamento do registro no cadastro positivo quando desejar. As empresas que administram o banco de dados passam a ter a responsabilidade de garantir o segredo das informações nos moldes de como hoje se trata o sigilo bancário. O governo espera que o cadastro esteja funcionando em larga escala no segundo semestre e sirva para aumentar a competitividade entre as empresas de crédito. Todos poderão, com base nas mesmas informações, competir para oferecer o empréstimo desejado e almejado. A competição é o mais poderoso instrumento de democratização de acesso à riqueza, à prosperidade material e aos avanços da sociedade moderna. Um estudo da Serasa Experian mostra que o cadastro positivo pode beneficiar 137 milhões de brasileiros, 22 milhões que estão fora do mercado de crédito, mas seriam incluídos por já apresentarem um histórico favorável de bons pagadores. O Instituto de Defesa do Consumidor considera que a inclusão compulsória dos consumidores no cadastro e o repasse de informações às empresas de análise de crédito violam o direito à privacidade consagrado na Constituição. A lei determina que o Banco Central encaminhe ao Congresso em 2 anos um relatório sobre a redução dos juros com o uso do cadastro positivo. Esse economista afirma que é importante também os bancos informarem os clientes periodicamente. Senão o cliente ele não tem informação suficiente para procurar saber se o banco deveria estar cobrando uma taxa de juros maior ou menor. Ele vai na necessidade, pela demanda, né? Rafael nunca atrasou o pagamento de uma conta, seja de água, de luz, condomínio, de lojas de departamento. Mas até agora o banco em que ele tem conta não sabe disso. Com o cadastro positivo eu espero realmente que agora eu possa ter uma vantagem em relação a algum financiamento, a algum empréstimo, alguma coisa, por conta de ser um bom pagador. Um novo modelo de loja tem despertado curiosidade em São Paulo. Para entrar pela primeira vez demora um pouco. É preciso baixar um aplicativo, cadastrar os dados e o cartão de crédito. Rosto reconhecido, a porta abre. Adaptação, hein? Adaptação faz parte, né, do aprendizado. No mercadinho autônomo, o cliente faz tudo sozinho. Para pagar, escaneia os produtos com o celular ou leva tudo até a porta de saída. Sensores identificam as mercadorias sem precisar tirar da sacola. É só conferir na tela e o valor é debitado do cartão. Super rápido, prático pra caramba. Pegar as coisas, escolher, jogar no celular e sair. Super libertador, você poder vir e não ter que falar com ninguém, pegar o que você quiser. Sente falta de conversar com... Antissocial. A tecnologia faz parte de uma tendência mundial que foi batizada de varejo sem atritos, ou seja, sem barreiras. Como a do caixa, por exemplo, onde os clientes costumam perder tempo. A ideia é fazer com que a experiência da compra seja a mais fácil possível e, assim, vender mais. Se eu venho para um lugar aqui, nesse lugar que eu não vou ter fila, compro o produto, pego mais coisas, enfim, compro mais sim. O mercado abre 24 horas. Para evitar furtos, 25 câmeras monitoram a loja e também rastreiam o movimento dos consumidores. Com base nesses dados, a gente pode personalizar a promoção para cada cliente que entra dentro da loja. Os donos garantem que os dados não são compartilhados e já falam em expandir o negócio. Tem uma redução de custo razoável, uma vez que a gente não tem funcionários dentro da loja, mas tem funcionários fora. Fica mais tempo aberto, isso aumenta também a rentabilidade da loja. Se o caixa é dispensado, outras funções podem surgir. Toda tecnologia tem uma falha em algum momento que precisa de uma pessoa para fazer uma manutenção. Então, assim, acaba criando uma gama de outros serviços, de outras habilidades que são necessárias para suportar aquela inovação e aquele conforto para o consumidor. Nessa rede de atacarejo, os caixas continuam, mas a tecnologia fez os clientes ganharem tempo. Com o aplicativo, eles escaneiam os produtos. O celular emite um código de barras com o total da compra, que é paga num caixa especial, sem precisar tirar as mercadorias. Para mim, o mais chato de fazer compra é tira do carrinho, põe no carrinho, embala, coloca no carro de novo, tira novamente. Então isso, essa economia de tempo e praticidade ajuda bastante no dia a dia. A espera na fila caiu 40%. Esperar
Nunca mais. Nunca mais. A seguir, Donald Trump demite a responsável pela segurança interna dos Estados Unidos. Londres adota uma das leis de combate à poluição mais restritivas do mundo. Caoa Sherry traz para você a tecnologia do conforto, do requinte e da sofisticação. Artigo 7. Caoa Sherry. Esqueça tudo que você já ouviu sobre máquinas de cartão. Chegou a Safra Pay. Safra Pay é a única máquina que você não compra nem paga aluguel e ainda conta com 100 dias de taxa zero. E sabe por que estamos fazendo isso? Porque 9 em cada 10 empresas que experimentaram ficaram com a Safra Pay. Aproveite e peça já a única máquina que você não compra e nem paga aluguel. Acesse safrapay.com.br e peça a sua. Farmácia PP, preço popular. É o preço pra gente economizar. Aqui sempre tem muita oferta pra você. Aniversário PP, o melhor preço pra você. Creme dental Close-Up Triple 70 gramas, só R$ 1,99. Desodorante Rexona Clinical 48 gramas, só R$ 19,90. Farmácia Preço Popular. Preço popular, de verdade é na PP. Chegou a hora de escolher o compromisso JA desse ano e é você de casa quem vai eleger a bandeira do Jornal do Almoço em 2019. Você quer que a gente cobre melhorias na Serra Dona Francisca, a duplicação do eixo industrial ou mais vagas nas creches de Joinville? Entre agora no G1 Santa Catarina, clique na enquete do Compromisso JA e escolha uma das 3 opções. Compromisso JA, o nosso compromisso é com você. Nós voltamos a falar do temporal no Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Beth Lucchesi. Beth, ainda chove muito forte? Oi, Juliana. Olha, nós estamos protegidos debaixo de uma marquise, a chuva começou a dar uma amenizada, mas vejam só, essa ainda é a situação de uma das ruas aqui do Jardim Botânico. Essa é a rua Pacheco Leão, ou melhor, né, mas parece um rio, né? Por volta das 7 da noite, nós vimos carros sendo arrastados pela correnteza, que era muito forte, muito lixo também sendo levado, que agrava todos os problemas. Só para vocês terem uma ideia, em menos de 4 horas aqui no Jardim Botânico, choveu mais do que o previsto para todo o mês de abril. A Zona Sul é a área mais castigada, mas também chove em bairros da Zona Norte e na Barra da Tijuca. A Prefeitura do Rio recomenda que a população permaneça em áreas seguras. Ainda há vários pontos de alagamento pela cidade. Nos últimos 15 minutos, é uma informação importante que a gente vai dar agora, está chovendo menos, começou a chover menos, mas ainda há previsão de chuva forte. Bonner, Juliana. E aí, com lixo acumulado, a água demora a escoar, né? É isso. No Rio e em todas as cidades, né, Juliana? O presidente Donald Trump demitiu a mulher responsável pela segurança interna dos Estados Unidos. Kirstjen Nielsen foi o braço pesado da política migratória de Donald Trump. Nos 16 meses em que ela esteve no cargo, os militares foram para a fronteira com o México e a polícia jogou gás lacrimogêneo contra os imigrantes. O número de detidos aumentou. Só em março foram 100 mil, o maior em uma década. E crianças foram separadas dos pais ao entrarem nos Estados Unidos. Mas para Trump, ela não foi dura o bastante. A imprensa americana afirma que Trump queria que Nielsen impedisse os imigrantes de pedirem asilo, o que é contra a lei, e que voltasse a separar as crianças dos pais na fronteira, o que a secretária teria se negado a fazer. No ano passado, quando a política foi posta em prática, imagens de crianças em gaiolas, mandadas para abrigos longe dos pais, despertaram reações mundo afora e o governo foi obrigado pela justiça a voltar atrás. Mas muitas famílias ainda continuam separadas.
Nielsen foi alvo de críticas, virou o símbolo da política migratória de tolerância zero e os opositores pediram a saída dela. Ela ficou, até ontem, quando, a pedido de Trump, entregou a sua renúncia. Menos de 24 horas depois da saída de Nielsen, Trump demitiu também o diretor do serviço secreto, Randolph Fales. Ele era subordinado a Nielsen no Departamento de Segurança Interna. Trump tem feito da política migratória sua maior batalha e também uma ferramenta de propaganda. Desde a construção do muro, que era uma promessa de campanha, até mais recentemente a ameaça de fechar a fronteira com o México. Agora, com as demissões, os analistas avaliam que ele está querendo endurecer essa política, já de olho na eleição do ano que vem. Donald Trump classificou a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista. O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a medida que o governo iraniano considerou ilegal e, em resposta, declarou as forças militares dos Estados Unidos também uma organização terrorista. A Guarda Revolucionária foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. É a força de segurança mais poderosa do país e controla o programa nuclear iraniano. Amanhã, terça-feira, os israelenses vão eleger o primeiro-ministro e renovar o parlamento. Um ex-general e o atual premier, que está há 10 anos no poder, são os protagonistas da eleição. Às vésperas das eleições que podem levá-lo a um quinto mandato, Benjamin Netanyahu resolveu virar-se ainda mais para os eleitores de direita e prometeu que, se reeleito, começará um processo de anexação da Cisjordânia. É praticamente um tiro de canhão na ideia de que um dia poderia surgir um país palestino ao lado de Israel. E Netanyahu não negou isso, pelo contrário. Disse que um Estado palestino colocará a existência de Israel em perigo. Numa eleição atípica, além da eterna preocupação com a segurança, Israel vai votar pensando em questões tão diversas quanto a liberação da maconha e o crescimento da economia. Amanhã os israelenses vão às urnas dizer se querem mais 4 anos de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro que, ao mesmo tempo em que é acusado de corrupção, os faz sentir mais seguros, ou se querem agora um outro Benjamin. Benjamin Benny Gantz, 59 anos, foi o general que comandou o exército de Israel na Guerra de Gaza 5 anos atrás. Na política é um estreante, mas fez alianças com veteranos do centro e da direita para formar o Azul e Branco, partido que aparece em primeiro nas pesquisas. Gantz promete ao mesmo tempo paz com os palestinos e segurança para os israelenses. Hoje disse aos eleitores que está a meio metro da vitória, mas exagerou. Mesmo que seja o mais votado, Gantz terá que fazer alianças para ter maioria no parlamento. E como o velho Benjamin faz isso muito melhor do que o novo, ninguém em sã consciência se arrisca a dizer qual dos dois vai governar Israel. A Prefeitura de Londres passou hoje a cobrar pedágio de veículos mais antigos e poluentes. A cidade tem agora uma das leis de combate à poluição mais rígidas do mundo. Londres respira mal, muito mal. É o ar mais sujo das grandes capitais europeias. E quase a metade dessa poluição tóxica na cidade vem do transporte. Os piores vilões são os carros a diesel e o material particulado, que sai de escapamentos e pneus. São micropartículas que só um microscópio pode enxergar. De tão pequenas, elas se entranham nos pulmões e se espalham pelo sistema sanguíneo. Mais de 9 mil britânicos morrem todo ano de causas ligadas à poluição. E esse ar sujo atinge sobretudo os mais vulneráveis. As crianças têm mais chance, por exemplo, de desenvolver asma. E pelo menos 360 escolas londrinas estão em áreas onde se desrespeita os níveis de poluição limitados pela União Europeia. Os olhos não veem as micropartículas, mas as câmeras flagram de onde vem o problema. A prefeitura criou a Zona de Emissão Ultrabaixa, um pedágio 24 horas por dia para veículos a diesel fabricados antes de 2015 e a gasolina produzidos antes de 2006, porque emitem mais poluição do que o padrão europeu. Os motoristas vão ter que pagar perto de R$ 60 por dia para circularem no centro da cidade e outros R$ 60 que quase todos já pagam para entrar na região nos horários de mais trânsito em dias úteis.
A nova taxa deve gerar o equivalente a mais de R$1 bilhão por ano. A prefeitura vai usar o dinheiro para bancar a operação e com campanhas para mudar o comportamento de motoristas. Lucro é a população respirar mais aliviada. A Universidade King's College afirma que com as medidas, o ar de Londres vai atingir os limites legais em 2025. Bastou uma zona para colocar tudo em ordem. A seguir, o Papa abre processo para beatificar o padre brasileiro Donizete Tavares de Lima. O presidente Bolsonaro substitui o ministro da Educação. Quando eu faço o que amo, eu dou meu máximo. Ainda mais cobertas de perfume. O novo Downy com tecnologia Odor Block protege o perfume das roupas até no auge da transpiração. A energia do meu dia só revela o meu perfume. Novo Downy com tecnologia Odor Block. Vista-se de perfume o dia todo. Eu vou, em uma semana, do meu próprio bolso, às minhas próprias custas, sem qualquer custo para a prefeitura. Eu vou restabelecer o abastecimento d'água desta cidade. Olavo deu mais um passo para dominar Cerro Azul. Obrigado, calma. Acreditem, vocês me deixam profundamente emocionado. O homem está tomando teu lugar! E Luz tenta desvendar quem está por trás do atentado contra Gabriel. Vocês deram de cara com o Sampaio no hospital? Ele estava saindo de dentro do quarto do Gabriel, de dentro do CTI quando a gente chegou. Geandro, esse desgraçado já enterrou vivo o Gabriel uma vez? No mínimo a situação foi estranha. Ele começou a fazer um teatro. Claro que não, é óbvio que ele não estava lá à toa, é óbvio. Daqui a pouco, o sétimo guardião. O presidente Jair Bolsonaro demitiu hoje o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, depois de quase 3 meses de declarações polêmicas e muitos problemas na pasta. A troca foi de uma tacada só. O presidente exonerou Ricardo Vélez e nomeou Abraham Weintraub no cargo de ministro da Educação. Os decretos saíram em edição extra do Diário Oficial no início da tarde. Pouco antes, às 10 da manhã, Vélez havia estado no Planalto com Jair Bolsonaro. Aí, ouviu que estava demitido. Em pouco mais de 3 meses, foram 15 demissões no Ministério e muita polêmica, incluindo o próprio titular da pasta. Em janeiro, Vélez disse que as instituições de ensino superior deveriam se dedicar exclusivamente a uma elite intelectual. Em fevereiro, declarou que o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas dos hotéis. Teve que pedir desculpas pela declaração. Depois, veio a carta para as escolas públicas, pedindo que mandassem vídeos das crianças cantando o hino nacional. Foi obrigado a recuar e reconheceu o equívoco. A polêmica mais recente foi quando Vélez anunciou que pretendia fazer uma revisão nos livros didáticos, no capítulo que conta a história do golpe de 1964. Quanto mais polêmicas, mais o governo ia sendo criticado. Na última sexta, o presidente Bolsonaro indicou que o ministro estava de saída, mas esperou todo o fim de semana para bater o martelo. Hoje, questionado por que Bolsonaro esperou tanto para demitir Ricardo Vélez, o porta-voz respondeu: o nosso presidente ele avalia as ações, faz os seus estudos e no momento adequado ele toma as decisões dele. Então ele achou que o adequado seria esse momento. A temporalidade é uma questão de avaliação do nosso presidente. Entendeu que nós poderíamos melhorar a gestão do Ministério da Educação, que é tão importante para a consecução dos objetivos do governo.
O novo ministro da Educação já estava no governo. Foi um dos primeiros da equipe de transição, entre os responsáveis pela questão da Previdência. Até hoje, era o secretário executivo da Casa Civil, uma espécie de vice do ministro Onyx Lorenzoni. Abraham Weintraub é economista e atuou no mercado financeiro. É mestre em administração na área de finanças e professor da Universidade Federal de São Paulo. Crítico a ideologias de esquerda, Weintraub disse, num evento em dezembro do ano passado, que as organizações financeiras, jornais e grandes empresas do Brasil são comandados por comunistas. Essa foi a segunda baixa na equipe original do governo Bolsonaro. Primeiro foi Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, agora Ricardo Vélez, da Educação. Weintraub, que passou o dia de hoje recolhido, assume o cargo amanhã e já participa de uma reunião ministerial aqui no Planalto. Um estudo do Unicef divulgado hoje mostra que no mundo todo, mais de 175 milhões de crianças que deveriam estar matriculadas na educação infantil estão fora da escola. No Brasil, 32,7% das crianças de até 3 anos frequentavam a creche em 2017 e 91,7% das crianças entre 4 e 5 anos estavam na pré-escola. Apesar do crescimento no número de matrículas, o aumento não foi suficiente para que o país alcançasse em 2016 a meta que tinha anunciado de universalizar o acesso à pré-escola. O Vaticano vai beatificar o padre brasileiro Donizete Tavares de Lima. O Papa Francisco reconheceu um dos milagres do sacerdote e que atraiu milhares de fiéis para o interior de São Paulo. A igreja estava em festa. Os sons do sino ecoaram pela cidade. No santuário lotado, representantes do Vaticano anunciaram que o Papa Francisco reconheceu o primeiro milagre do padre de Tambaú. O Vaticano abriu o processo em 1991. O Bruno nasceu com um problema nos pés e a família acredita que o padre Donizete ajudou na cura. Eu implorei para o padre Donizete. O ortopedista olhou e falou assim, olhou o raio-x, olhou tudo e olhou os pés dele e falou assim para mim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, então agradece porque foi ele. Eu era bem pequeno, mas eu lembro que eu não conseguia andar. A fama de milagreiro do padre Donizete começou na década de 1950. Na época, um vendedor ambulante que sofria com feridas nas pernas pediu a ajuda do sacerdote e teria sido curado. A notícia se espalhou e foi aí que começaram as peregrinações. Multidões de mais de 20 mil pessoas chegaram a vir para cá em busca de bênçãos. Donizete Tavares de Lima nasceu em Cássia, em Minas Gerais, em 1882. Viveu em Tambaú, no interior de São Paulo, por 35 anos. Até hoje, no dia do aniversário de morte do padre, 16 de junho, os devotos visitam o túmulo e o santuário da cidade. A devoção também está no nome. Gerações receberam o Donizete no batismo. Nós somos em 6 irmãos, então meu pai resolveu colocar Donizete em homenagem ao padre. Eu gosto muito e tenho muito orgulho desse nome. O próximo passo do processo é o reconhecimento de mais um milagre, para que enfim Padre Donizete seja considerado santo. Os fiéis dizem que agora é uma questão de tempo. Porque nós já sabemos que ele é santo, né? Todos nós fiéis sabemos no dia a dia tudo que acontece, não temos dúvida disso. Nessa mesma audiência, o Papa Francisco também reconheceu as virtudes heróicas de Nelsinho Santana, uma criança que morreu em Araraquara, interior de São Paulo, em 1964. E também de Frei Damião de Bozano, da Ordem dos Capuchinhos, que nasceu na Itália e viveu no Recife. Os dois se tornaram veneráveis, que é um estágio ainda anterior a um processo de beatificação. Antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente volta com as informações ao vivo da Beth Lucchesi sobre a chuva no Rio de Janeiro, uma tempestade, Beth. Bonner, na última meia hora, essa chuva diminuiu, mas ainda há previsão de chuva forte. Eu vou mostrar uma situação aqui
que aconteceu no bairro do Jardim Botânico, todos esses carros aí foram arrastados pela correnteza, esses carros aí estão um ao lado do outro, né? E a gente pode ver que o calçamento, né? Parte do calçamento foi arrancada, há muita lama e pedras aqui no meio da rua. Muitas ruas da zona sul da cidade, principalmente, ainda estão alagadas, por isso que a população deve permanecer em áreas seguras. Bonner. É impressionante, não é a primeira vez que essa rua, Pacheco Leão, no Jardim Botânico, tem uma chuva desse tipo. Mas hoje ela aconteceu um pouquinho antes do Jornal Nacional. É óbvio que o Jornal da Globo, com mais tempo do que o JN, terá a oportunidade de mostrar ainda com mais detalhes essa chuva violentíssima que atingiu o Rio de Janeiro no fim da tarde. O Jornal da Globo é depois de tela quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.